E aí pessoal, tudo tranquilo? Maravilha? Vamos então ao aspecto da aula relacionado aos recursos naturais do Brasil, principalmente ligado a minerais metálicos, correto? Muito bem, para a gente ter uma noção sobre a riqueza mineral do Brasil, o que nós temos que pensar? Pensar primeiro no estudo sobre a estrutura geológica do país, correto? Então o que nós vamos pensar? A estrutura geológica do Brasil, lembra, ele está no centro da placa sul-americana, então ele não tem bordas de placas. Então ele não tem a estrutura geológica dos dobramentos modernos. Certo? Por isso que faz o Brasil o quê? De baixa altitude, porque é um terreno antigo, desgastado e uma estrutura também sedimentar. Ora, então quais são as duas estruturas geológicas importantes do Brasil? Nós vamos encontrar os maciços escudos antigos, cristalinos, cambrianos, cratonianos, com riqueza em estruturas cristalinas, lá dos éons arqueozoico e proterozoico. Qual que é a parte mais importante das grandes reservas de minerais metálicos? O éon proterozoico. Beleza, então vamos lá. A estrutura geológica do Brasil, nós temos 36% de maciços escudos antigos, cristalinos, cambrianos, cratonianos, sendo 32% arqueozoico e 4% proterozoico. Justamente nesses 4% que nós encontramos a riqueza em minerais metálicos. Exemplo, minério de ferro, manganês, bauxita, casterita, quer dizer, riqueza em ferrosos e não ferrosos. Correto isso? Muito bem. E aí, a maior parte do território, que sobrou do território, são bacias sedimentares. Qual a importância delas? Elas surgem a partir do éon fanerozoico, que vai se dividir em era paleozoica, mesozoica e cenozoica. Então as bacias sedimentares se formam a partir da era paleozoica, continuam na mesozoica e se mantêm na cenozoica. Então qual a importância das bacias sedimentares a partir do éon fanerozoico? Os combustíveis fósseis, carvão mineral, petróleo, gás natural, por exemplo, são os três principais combustíveis fósseis aí. Muito bem, vamos voltar à riqueza em minerais metálicos. Vamos precisar sempre da ajuda do mapa. O que nós percebemos? Que o Brasil vai ter recursos minerais metálicos onde há estruturas cristalinas, dos maciços escudos antigos. Quais são essas áreas importantes? Vamos lá então, quais são as áreas importantes? Quadrilátero ferrífero, na região central de Minas Gerais, em que há a maior produção de minério de ferro do país, onde o escoamento principal dessa produção é pela estrada de ferro Vitória-Minas até o porto de Tubarão, em Vitória, no Espírito Santo. E aí grande parte para a exportação. Lembre-se que na região do quadrilátero ferrífero, que em 2015 e 2019 houve os rompimentos de barragens de rejeitos, não é? Respectivamente em 2015 Mariana, 2019 em Brumadinho. Lembra que o acidente do rompimento em Mariana vai afetar drasticamente o Rio Doce, ou grande parte da bacia do Rio Doce. E de Brumadinho, do rio Paraopeba, que é o importante afluente do rio São Francisco, correto? Nós vamos ter aí um dano ambiental, social gravíssimo, tá? Uma situação extremamente séria envolvendo. Outra coisa importante, encontramos o projeto Carajás, lá no sul do Pará, produção mineira de ferro. Na verdade, a maior reserva mineralífera do Brasil e do mundo está na região de Carajás, em que envolve o escoamento pela estrada de ferro Carajás até o porto de Itaqui, ou Ponta da Madeira, em São Luís do Maranhão.
Envolve também a hidrelétrica de Tucuruí, no Rio Tocantins, fornecendo energia para esse mega projeto de extração mineral, né, tendo o comando da Vale, por exemplo, correto? São as duas principais áreas de minério de ferro do Brasil, Carajás e o quadrilátero ferrífero. Dois portos importantes de escoamento de minério, tudo bem? Saindo de Carajás, vai para Itaqui, no São Luís do Maranhão, em São Luís do Maranhão. Sai de Minas Gerais, região central, e vai para Tubarão, Vitória, no Espírito Santo. Depois nós encontramos ao norte do Pará o projeto Trombetas, lá no rio Oriximiná, extração de bauxita. Depois, entre o Pará e o Amapá, projeto Jari, produção de bauxita e caulim. Caulim é um sistema minero-argiloso, quer dizer, um mineral na forma de uma argila, muito usado para o branqueamento do papel e indústria de celulose, correto? Depois nós temos em Rondônia, cassiterita, às margens do rio Madeira. E a outra área muito importante, estamos lá no sul do Mato Grosso do Sul, na região do Pantanal, estamos no maciço do Urucum, produção de ferro e manganês escoado pela hidrovia Paraguai, abastecendo aí siderúrgicas da Argentina e do Uruguai, correto? Lembrando que as indústrias extrativas, a extração de minério, ela provoca danos ambientais, não é? Desmatamento, erosão, assoreamento de cursos fluviais, lacustres, lagos, contaminação do solo e da água pelos rejeitos da mineração, por exemplo. Então são alguns detalhes que é importante você guardar sobre a extração mineral no Brasil. Já os combustíveis fósseis, quais são as áreas importantes do Brasil? Produção offshore, que é uma produção no mar, envolvendo quem? A Bacia de Campos, do Rio de Janeiro, Espírito Santo, a gigante camada pré-sal, que se estende aí do Espírito Santo até Santa Catarina, correto? E nós temos a produção onshore, produção em terra, importante, Recôncavo Baiano, na Bahia, estado, por exemplo, como Ceará, é uma área importante, a Bacia Potiguar no Rio Grande do Norte e, logicamente, aí poços na Amazônia, tudo bem? Tanto na foz do Rio Amazonas, como próximo ali, tudo bem? Ao Rio Solimões, a costa, na parte oeste do estado do Amazonas. Carvão mineral na zona carbonífera em Santa Catarina, principal produção do país, e reserva no Rio Grande do Sul. São as áreas de destaque que nós encontramos, tudo bem? Xisto, que é um folhelho, tá? Que se pode extrair gás, pode extrair óleo, enxofre. A riqueza geral no Brasil, o nome é Usina Piloto de Irati, que fica em São Mateus do Sul, no estado do Paraná. Gás natural, Bacia de Campos do Rio de Janeiro, camada pré-sal, importantíssima. Lembrando que a camada pré-sal, a área mais importante de petróleo e gás natural, é chamada Bacia de Santos. E nós importamos gás natural da Bolívia. O Brasil ainda não é autossuficiente, daí toda a importância da importação vinda da Bolívia. Legal? Um abraço, pessoal. Até mais.